Imagine ter acesso aos segredos de um dos investidores mais brilhantes do mundo, alguém que trilhou o próprio caminho para a riqueza ao seguir os passos de gigantes. Você já ouviu falar de Manish Pabrai, o Warren Buffett indiano? Se não, prepare-se. Neste vídeo, você vai descobrir como ele acumulou milhões, transformando uma quantia pequena em um império de investimentos. Quer saber como replicar o sucesso dos maiores? Então fique por aqui, porque o que você vai aprender pode mudar sua vida financeira para sempre. Antes de Manish Pabrai ser conhecido como o Warren Buffett indiano, ele era alguém como muitos de nós, tentando entender como criar riqueza verdadeira. Nascido na Índia e com uma trajetória marcada por trabalho duro e persistência, ele começou sua jornada no mundo dos investimentos com uma ideia clara: se outros chegaram ao topo, por que ele também não poderia? Mas Pabrai não seguiu a rota tradicional. Ele não se formou em finanças ou economia, nem começou sua carreira em Wall Street. Ele era um engenheiro de formação e empreendeu no setor de tecnologia antes de descobrir sua paixão por investimentos. O ponto de virada aconteceu quando ele leu sobre Warren Buffett e Charlie Munger. Ao entender a filosofia deles, ele percebeu que havia uma estratégia comprovada, simples, mas brilhante. Buffett e Munger se tornaram seus mentores indiretos, e ele decidiu estudar cada detalhe do caminho que eles trilharam. O que fez Pabrai ser diferente foi sua humildade para copiar o sucesso dos outros. Muitos têm medo de admitir que aprenderam com alguém, mas ele viu isso como um atalho inteligente. E foi assim que ele começou a investir, replicando os passos de Buffett e Munger, analisando o mercado e buscando valor onde outros não viam. Ele sabia que, para construir uma fortuna, precisava pensar como os bilionários pensavam. Assim, ele estudou avidamente as cartas dos maiores investidores, leu os relatórios anuais das grandes empresas e aplicou tudo isso em sua própria vida. Esse é um dos segredos mais profundos de Manish. Ele acredita que, se você quiser ter sucesso, basta seguir aqueles que já chegaram onde você quer chegar. Ele não se contentou em apenas entender a teoria, ele queria aplicar cada lição no mundo real. E, ao fazer isso, ele estava convencido de que poderia obter resultados semelhantes. Essa mentalidade fez com que ele, em pouco tempo, saísse de um simples aspirante para um dos investidores mais respeitados do mundo. Manish Pabrai sempre foi fascinado pela simplicidade dos fundamentos do value investing. E essa simplicidade é um de seus maiores segredos. Ele percebeu, ao estudar Warren Buffett e Charlie Munger, que os maiores investidores do mundo não dependem de estratégias mirabolantes, mas de princípios básicos. A filosofia de Pabrai se resume a isso: comprar ativos por um preço menor do que eles realmente valem e esperar pacientemente para que o mercado perceba o valor verdadeiro. Para ele, o value investing é como uma caça ao tesouro. Só que, neste caso, o tesouro são ações ou empresas que têm potencial de valor muito superior ao preço atual. Ele se concentra no valor intrínseco, ou seja, o valor real do negócio, que muitas vezes é ignorado pelo mercado no curto prazo. A sua meta é pagar menos do que aquilo realmente vale. E é essa diferença que ele considera uma margem de segurança. Se ele está comprando barato, ele reduz o risco de perda e aumenta o potencial de ganho. Mas isso não significa que ele compra qualquer ação que pareça barata. Pelo contrário, ele é extremamente seletivo. Ele avalia cada investimento como se estivesse comprando uma parte da empresa. Analisa o potencial de crescimento, as finanças e a posição competitiva. E, acima de tudo, ele é paciente. Pabrai sabe que o mercado pode não reconhecer o valor de um ativo imediatamente, mas ele está disposto a esperar anos, se necessário, para que o investimento traga o retorno esperado. A lição é clara: investir não é sobre seguir o calor do momento ou se deixar levar por tendências passageiras. Para Pabrai, o sucesso vem de ter convicção e paciência. Ele sabe que, para obter lucros extraordinários, precisa ir contra o que a maioria faz. Ele segue o exemplo de Buffett, que diz que investir em valor é simples, mas não fácil. É preciso disciplina para ignorar o barulho do mercado e focar no valor verdadeiro dos ativos. Além disso, Pabrai entende que o mercado é, muitas vezes, irracional. E é essa irracionalidade que ele utiliza a seu favor. Ele observa como o mercado reage a emoções e ao pânico. Quando todos estão vendendo em desespero, ele vê uma oportunidade para comprar barato.
E quando o mercado está eufórico e os preços estão inflacionados, ele prefere se manter distante, esperando por uma queda. Em resumo, o Value Investing exige não apenas conhecimento, mas também uma grande dose de autocontrole, algo que Pabrai exercita continuamente. Para Monish Pabrai, entender o risco é mais importante do que entender o lucro. Ele adota uma abordagem que parece simples, mas incrivelmente eficaz. Cabeça, eu ganho. Cauda, eu não perco muito. Essa mentalidade significa que ele busca investimentos em que, mesmo se as coisas não derem tão certo quanto ele espera, a perda será limitada, mas se o investimento der certo, o retorno será enorme. Essa abordagem vem de um profundo respeito pelo risco. Pabrai acredita que o segredo para construir riqueza sustentável é evitar perdas significativas. Afinal, perder dinheiro é o caminho mais rápido para a falência, e proteger o capital é essencial para a sobrevivência de qualquer investidor. Para ele, isso significa fazer uma análise rigorosa antes de investir. Ele se pergunta, qual é o pior cenário possível, e eu estou disposto a aceitar esse risco? Se a resposta for sim, ele prossegue. Se for não, ele descarta o investimento sem hesitar. Um exemplo dessa filosofia é como ele investe em empresas com balanços fortes e baixa alavancagem. Ele procura negócios que tenham caixa disponível e poucas dívidas, para garantir que, mesmo em tempos de crise, a empresa tenha fôlego para sobreviver. Dessa forma, ele minimiza as chances de um colapso, ao mesmo tempo em que maximiza o potencial de ganhos. Outro ponto é que Pabrai evita o que ele chama de risco terminal, ou seja, investimentos que podem perder valor total. Ele prefere ativos que, mesmo se passarem por períodos de baixa, não desaparecerão do mercado. Ao adotar essa mentalidade, ele não se preocupa apenas com o crescimento do capital, mas com sua proteção a longo prazo. Para um investidor sério, a capacidade de preservar o capital é tão importante quanto a habilidade de gerar retornos. Essa visão faz com que ele não precise de grandes riscos para obter grandes ganhos. Pelo contrário, Pabrai acredita que, se você protege seu capital de forma inteligente, os retornos vão se acumulando naturalmente ao longo do tempo. E, assim, ele constrói riqueza sem precisar apostar alto. Esse é um dos segredos que ele aprendeu com os maiores investidores. Às vezes, o caminho mais seguro é também o mais lucrativo. Monish Pabrai sabe que investir é como plantar uma árvore, exige paciência e cuidado. Ele acredita que a paciência é uma das virtudes mais subestimadas do mundo dos investimentos. Em vez de tentar ficar rico rapidamente, ele prefere seguir um caminho mais lento, mas muito mais seguro. Para ele, sucesso em investimentos é como um jogo de espera. As oportunidades certas aparecem apenas para quem está disposto a aguardar, sem se deixar levar pela ansiedade de resultados imediatos. Pabrai compartilha que a paciência é o que diferencia os investidores bem-sucedidos dos amadores. Os investidores mais experientes entendem que, muitas vezes, é necessário esperar anos para que um investimento chegue ao valor ideal. É por isso que ele não se abala com as oscilações do mercado a curto prazo. Enquanto muitos se desesperam ao ver o preço de uma ação cair, ele vê isso como uma oportunidade de comprar ainda mais barato, desde que o valor intrínseco da empresa permaneça intacto. Mas a paciência sozinha não é suficiente, é preciso disciplina. Pabrai é rigoroso ao seguir suas próprias regras de investimento. Ele não toma decisões impulsivas e não se deixa influenciar pelas opiniões da mídia ou pelos rumores do mercado. Ele conhece sua estratégia e permanece fiel a ela, mesmo que o mundo esteja indo em outra direção. Essa disciplina é o que garante que ele mantenha o foco e não perca seu rumo em meio às distrações do mercado. Outra lição de Pabrai é que a disciplina exige coragem. É preciso coragem para esperar enquanto outros estão correndo para vender ou comprar. É preciso força para manter sua posição quando todos à sua volta estão dizendo que você está errado. Mas ele sabe que essa coragem, combinada com paciência e disciplina, é a fórmula para o sucesso. Ele está preparado para o longo prazo, pois entende que, em investimentos, a persistência é recompensada. Portanto, Pabrai nos mostra que investir não é apenas sobre dinheiro, mas sobre caráter. Quem quer enriquecer de verdade precisa aprender a ser paciente e disciplinado. Duas qualidades que, segundo ele, são mais valiosas do que qualquer estratégia complexa. Uma das filosofias centrais de Monish Pabrai é a prática da clonagem.
Ele acredita firmemente que copiar os melhores investidores não é uma fraqueza, mas uma estratégia inteligente. Em vez de tentar reinventar a roda, Pabrai decidiu clonar as estratégias dos maiores, como Warren Buffett e Charlie Munger, adaptando-as ao seu próprio estilo de investimento. Esse conceito de copiar o sucesso o levou a alcançar uma fortuna considerável e uma reputação sólida no mundo dos investimentos. Para Pabrai, clonar é uma forma de encurtar o caminho para o sucesso. Ele analisa os movimentos de investidores consagrados, estuda suas decisões e aplica os mesmos modelos mentais que eles usaram para tomar essas decisões. Mas ele não faz isso de forma cega. Ele procura entender o porquê por trás de cada escolha, ajustando a estratégia para encaixar com sua própria visão de mercado e suas próprias convicções. Ele chama isso de criar uma biblioteca de modelos mentais. Cada vez que ele aprende com outro investidor, ele adiciona um novo modelo mental a essa biblioteca. Esses modelos o ajudam a tomar decisões mais informadas, sem precisar repetir os erros que outros cometeram. Essa prática também permite que ele enxergue as oportunidades sob várias perspectivas e o ajuda a pensar como os grandes pensadores. Pabrai considera que a clonagem é um diferencial poderoso, porque economiza tempo e evita muitos erros. Ao estudar aqueles que já conquistaram o sucesso, ele aprende lições preciosas sem precisar cometer os mesmos erros. Ele acredita que essa é uma das maneiras mais seguras e eficientes de obter sucesso no mundo dos investimentos. Ele não vê problema em admitir que aprendeu com os melhores. Pelo contrário, ele sente orgulho de ser um clone inteligente, alguém que está disposto a aprender com a experiência dos outros para construir sua própria fortuna. Essa prática é um lembrete de que o sucesso não precisa ser algo solitário ou inovador. Pabrai nos ensina que, ao aprender com os melhores e aplicar essas lições de forma disciplinada, qualquer pessoa pode construir um futuro financeiro sólido. No final, ele acredita que a humildade de aprender com os outros é uma das qualidades mais valiosas para um investidor. Olhando para a trajetória de Manish Pabrai, percebemos que ele nos oferece muito mais do que uma simples estratégia de investimento. Ele nos mostra como a disciplina, paciência e a humildade de aprender com os melhores são capazes de transformar vidas. Sua abordagem é um lembrete poderoso de que sucesso não se trata de apostas arriscadas ou de uma sorte passageira, mas de decisões calculadas e da habilidade de enxergar valor onde outros não conseguem. Então, se você quer construir uma fortuna, a lição é clara: siga os passos de quem já chegou lá. Não se preocupe em inovar ou fazer diferente só por fazer. Concentre-se em estudar os gigantes, absorva seus métodos e aplique-os com a mesma determinação e disciplina que eles demonstraram ao longo dos anos. Lembre-se, o caminho para a riqueza está ao alcance daqueles que estão dispostos a investir não só dinheiro, mas tempo e dedicação. Se você sentiu que essas ideias trouxeram valor para sua visão de investimentos, curta o vídeo, compartilhe com outros que buscam o mesmo sucesso e inscreva-se para acompanhar mais conteúdos como este. Aprender com os melhores é uma das formas mais inteligentes de construir um futuro financeiro sólido. Vamos juntos nessa jornada!